doença silenciosa que pode matar. A hipertensão arterial atinge hoje cerca de 15% da população brasileira e não tem cura, só controle. E nessa época de frio, os hipertensos sofrem ainda mais e os cuidados devem ser redobrados. Confira na reportagem do quadro ABC da Saúde. Há 4 anos, Dirce descobriu que era hipertensa. Nesse período, já sofreu 2 derrames. Faz um controle rigoroso da alimentação, mas, segundo ela, a pressão nunca abaixa. Pode tomar medicamento que vai lá, a pressão está 22 por 12, 22 por 15, aí vai. Eu não sinto dor de cabeça, não sinto nada, né? Quando vê a pressão está lá em cima, tá 200 por hora. Não sei por quê. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, quase 15% da população do país sofrem de pressão alta. No entanto, a maioria desconhece que é portadora da doença. E o risco para essas pessoas aumenta em um período como agora, de baixas temperaturas. Nesse período, o paciente, qualquer indivíduo, o organismo responde ao frio com uma vasoconstrição, ou seja, os vasos da periferia, eles se fecham. O que acontece? O coração ele vai ter um obstáculo maior a ser vencido, uma barreira maior, e ele acaba tendo que bombear o sangue com uma força maior. No indivíduo normal, a variação é pouca, então ele absorve muito bem isso no dia a dia. No paciente hipertenso, é o paciente mais grave que corre esse maior risco, ou seja, qualquer alteração de pressão nele é uma alteração mais significativa. Por isso, os hipertensos, nesse período, eles têm que se cuidar mais. O médico faz algumas recomendações especiais para essa época do ano. Ele tem que se agasalhar melhor, ele tem que estar mais preparado, o paciente que não vai sair à noite, ele tem que estar preparado às correntes de ares, que são mais frias, a mudança abrupta de temperatura. Então, ou seja, no geral, se agasalhar melhor e fazer uma verificação periódica com um período mais curto aí da pressão dele. Somente o médico pode determinar o melhor tratamento para cada paciente. Mas além dos medicamentos disponíveis atualmente, é imprescindível adotar um estilo de vida saudável, já que é ele que determina o aumento ou o controle da pressão arterial. Veja só. Vários fatores influenciam no aumento dos níveis de pressão arterial. Entre eles, o fumo, o consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, grande consumo de sal, níveis altos de colesterol e falta de atividade física. Estão mais propensos a desenvolver a doença homens com até 50 anos e mulheres acima dessa idade, além dos diabéticos. Em 90% dos casos, a doença é herdada dos pais. No início, a hipertensão não apresenta sintomas, mas se a pressão subir muito, podem ocorrer dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido nos ouvidos, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. Para controlar a pressão, é imprescindível manter o peso adequado, se necessário, mudando hábitos alimentares e não abusar do sal. Para falar mais sobre esse assunto, tirar mais dúvidas, eu converso agora com o médico cardiologista Alcione Balsonelli Júnior. Bom dia, doutor. Bom dia, Cláudia. Nós vimos aí a recomendação de um outro médico cardiologista na reportagem dizendo que quem tem problema de pressão arterial deve se agasalhar mais no frio para evitar a vasoconstrição. Mas tem aí um outro fator complicador do frio, que é a automedicação, né, doutor? Explica melhor qual que é essa relação da automedicação com medicamentos contra a gripe e com o problema da pressão arterial que pode aumentar. Olha, Cláudia, isso aí tem 2 aspectos, né? Como você citou, o frio é um fator importante porque faz o corpo se ajustar para reter calor. E esses mecanismos incluem, como você disse, a vasoconstrição. Isso leva a uma sobrecarga, às vezes, no coração, sim, podendo causar angina, o mesmo infarto, se essa vasoconstrição se estender até as artérias coronárias, que são as que irrigam o coração. Explicando melhor, doutor, a vasoconstrição, as veias diminuem o calibre, é isso? Sim, as artérias. As artérias diminuem o calibre, que são os vasos que conduzem oxigênio aos tecidos, né? As veias é a circulação de retorno. Basicamente, nelas não há tanta modificação assim. Então, é isso mesmo, diminui o calibre, conduzindo menos fluxo de sangue para aquele local. Se o local já tem algum problema básico, isso há de piorar. Se não tiver, as consequências não são muito nefastas, não. Com relação à automedicação, que você citou, é muito comum nessa época fenômenos de gripe, resfriados, que aumentam muito nesse momento.
Então é muito comum a pessoa ir ao farmacêutico e usar remédio para gripe. Por conta própria. Por conta própria, porque eles descongestionam o nariz, etc. e tal. E isso provoca um aumento da vasoconstrição já induzida pelo frio, então isso se soma ao efeito. Isso provoca um sofrimento vascular, vamos dizer assim, das artérias ainda maior, né? E essas substâncias que tem nessas medicações são substâncias parentes da efedrina, da pseudoefedrina, que são parentes distantes de um hormônio que a gente produz, que é a adrenalina, uma catecolamina, melhor dizendo, que a gente produz, que é a adrenalina. Isso tudo vai aumentar o risco. Então, pacientes hipertensos ou cardíacos, gripados, eles devem tomar remédio com o uso exclusivo indicado pelo seu médico cardiologista. É claro que a gente não pode falar aqui em nomes desses remédios, mas são os mais comuns que são perigosos, né, doutor? Os mais comuns, descongestionantes nasais, os mais comuns remédios para gripe, né? Eles podem realmente ocasionar um ataque cardíaco? Podem porque, como eu disse anteriormente, se o paciente já tiver artérias adoecidas, com um grau de aterosclerose, essa vasoconstrição pode ser o gatilho final. Para você ter um exemplo, existem pacientes que não estão sentindo nada e tem uma artéria coronariana com uma obstrução aterosclerótica, às vezes, de 90%. E não sabe. E não sabe, não está tendo sintoma. Vai ter um evento mais para frente ou vai ter sintomas mais para frente, mas numa época de frio, ele se gripa, toma um vasoconstritor desse e está lá com a sua artéria com 90%, isso pode ser determinante para fechar definitivamente e ele sofrer um infarto e com isso é o ataque cardíaco até com morte súbita. Né? Então, dessa nossa conversa aqui, acho que o principal recado é mesmo evitar a automedicação, né, doutor? Exatamente. E uma outra coisa que eu não disse que é importante, o uso também indiscriminado dos anti-inflamatórios em estados gripais. Não são vasoconstritores, mas os anti-inflamatórios contribuem também com a elevação da pressão arterial por uma atuação no rim e isso também pode provocar problemas. Agora vamos estender um pouquinho em relação à trombose. Isso pode ocorrer com quem tem trombose também, afetar o coração se você toma um medicamento desse? Olha, a trombose, como normalmente ela é uma doença periférica, mais comumente nas pernas, né? Não afeta as artérias, afeta as veias. É uma doença, exatamente, do território venoso, como você falou. Remédios que podem favorecer isso não tem, assim, uma relação direta, tão nítida. Agora, se os trombos que fazem, os coágulos, né, vamos dizer assim, de maneira mais simples, os coágulos que estão nessa região, se eles migrarem para o pulmão, causando um quadro de embolia pulmonar, aí o coração sofre muito, né? Uma relação, as tromboses também podem aumentar um pouco no frio, não tanto pela vasoconstrição, mas pela mudança da viscosidade do sangue. O sangue pode ficar mais viscoso, entre aspas, mais grosso, né? Então isso também, o sangue ficando mais viscoso, pode favorecer trombose. E o sangue fica mais grosso porque no frio a gente ingere menos água? Tem alguma relação? Não? Tem a ver, sim. Tem a ver com isso, sim. Há uma diminuição da ingesta de água e outros fatores também que são vários, né, Glaura? Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado. Fica aí o recado, então. É importante evitar a automedicação em qualquer situação, inclusive numa simples gripe.